Olá, estamos de volta com o Jornal Ideal. Preocupado com as demissões em massa, o governo federal decidiu estimular empresários e sindicatos a negociar acordos coletivos. O presidente Lula, no entanto, descarta a flexibilização nas leis trabalhistas. E para falar com a gente sobre isso, eu recebo aqui no estúdio a advogada Silvia Rebelo Monteiro. Tudo bem, Silvia? Tudo bem. Ô, Silvia, me explica pra gente o que são esses acordos que o Lula tanto está estimulando. Os acordos coletivos são acordos celebrados entre os sindicatos e as empresas para negociar ou estipular condições de trabalho. Mas isso sempre foi feito, né, Silvia? O que tem de novo nessa história? Não existe nada de novo na história, né? Alguns empresários, eles querem que o governo edite novas leis, novas disposições normativas para que seja permitido o acordo coletivo, flexibilizar questões que a lei hoje não permite. Por exemplo? Por exemplo, a lei não permite o pagamento fracionado de participação nos lucros por mais de 2 vezes no ano. A lei não permite o parcelamento do 13º. A lei não permite o parcelamento de férias. Então, existem algumas disposições de ordem pública que a lei não permite a flexibilização, ainda que através do acordo coletivo. E reduzir jornada, diminuir salário, isso está previsto em lei? Isso a Constituição Federal permite. Principalmente a redução de salário está prevista na Constituição Federal. Então, se a alternativa da empresa é a redução de salários, ela hoje pode fazer sem qualquer alteração na legislação trabalhista. E isso não só com o operariado, também com o gerente, com a alta cúpula da empresa? Sim, com certeza. Inclusive, o acordo coletivo ele é uma disposição genérica que deve abranger todos os funcionários, ainda que seja possível, no próprio acordo, de disciplinar questões diferentes em razão do nível hierárquico. Agora, Silvia, como é que a gente fica sabendo que a empresa não está se aproveitando dessa situação para tentar negociar qualquer um desses pontos e, na verdade, ela não precisaria negociar isso? Uma questão que pode ser colocada pelo sindicato para verificar se a empresa precisa ou não é a análise de faturamento ou a análise de balanços, né? E o sindicato também tem meios de consignar no acordo coletivo cláusulas que estabeleçam que os diretores ou sócios não farão retiradas sob pena de nulidade desse acordo. Agora, o Lula, que durante tantos anos foi sindicalista, agora está do outro lado do balcão e está vendo tudo isso com outros olhos, é isso? Isso, na verdade, ele tem receio que a flexibilização da lei trabalhista implique num retrocesso social. Ou seja, que diversas conquistas dos trabalhadores sejam retiradas em razão dessa flexibilização. Entendi. Agora, se alguma empresa já vem adotando esses acordos coletivos, negociando com o sindicato salário, horário de trabalho? Sim, muitas empresas já fazem isso, né? Principalmente quando estão em crise. Essa questão, algumas, hoje em dia, a maioria das empresas está utilizando férias coletivas para diminuir a produção, né, e tentar atravessar essa crise econômica. Que foi o que a Vale anunciou há pouquíssimo tempo, né? Isso, exato. A Vale, a Volkswagen, né, a Mercedes também. A maioria das montadoras, ela concedeu férias coletivas. Agora, Silvia, você que é advogada, quando uma empresa adota uma dessas medidas em acordo com o sindicato, o executivo sai, então, em férias e volta em janeiro, meados de janeiro, fim de janeiro. Qual é a preocupação desse cara quando ele volta para trabalhar depois de férias coletivas forçadas? O receio dele é que, muitas vezes, em razão do salário alto, ele seja dispensado, porque a legislação trabalhista ela permite a dispensa independentemente de justo motivo. E ele não precisa, na verdade, a empresa não precisa, na verdade, ter qualquer motivo, porque é permitida a dispensa arbitrária. Então, ele tem de, no retorno das férias, ser dispensado. E uma forma que é interessante, apesar de, às vezes, implicar numa redução de benefícios para o executivo, é negociar através de acordo coletivo a redução de bônus para que ele não seja substituído por um outro executivo que aceite um salário menor. Quer dizer, é melhor perder um pouquinho do que perder o emprego, né? Perder o emprego, com certeza, e garantir a fonte de subsistência. Silvia, para a gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta aqui em relação às greves. O poder de uma greve hoje não é tão forte como era na década de 80 e no comecinho dos 90, né? Não, com certeza não. Hoje, em razão da grande oferta de mão de obra, o empregado é facilmente substituído. Então, como a não ser empresas públicas
que ainda existe uma estabilidade, em instituições privadas realmente a greve ela tem pouca força, porque em uma greve geralmente o funcionário que adere é dispensado. Então por isso que os trabalhadores nem levam a greve em consideração hoje em dia, né? Hoje em dia não, salvo quando o sindicato tem força e o sindicato impõe essa greve. Agora, o sindicato não pode exigir que o funcionário faça uma adesão a essa greve, porque se ele fizer, o sindicato tem ciência de que ele será dispensado. Silvia, muito obrigada por ter vindo ao Jornal Ideal essa semana. Obrigada a você. E agora você confere no quadro Negócio Fechado as movimentações que agitaram as empresas nesta semana.